Estamos aqui nesta oportunidade, às vésperas de terminar o período de Hanukkah, contando o último dia. E nesta oportunidade, prezados telespectadores, quero vos falar a respeito do segredo dos 72 nomes do Eterno. Um dos grandes segredos que Adonai Baruch Hashem nos tem dado, nos tem comunicado para interagir, ajudar as pessoas que estão sofrendo. Quando o Malach Raziel saiu da presença do Hashem, ao Adam ter pecado, automaticamente Adonai deu algumas coisas, um livro chamado Livro de Raziel, para que o homem, o Adam, pudessem se proteger de situações adversas, de perigos, de ataques. Bem sabia o Eterno, o mundo, a angústia que o Adam iria passar. Então, um dos grandes segredos que foi revelado no livro de Raziel é o segredo que eu quero compartilhar com você, meus queridos telespectadores. Aqui é o nosso canal do Centro de Pesquisa Profética, e aqueles que quiserem entrar em contato conosco, nosso telefone é 71-99120-2965. Também o WhatsApp. Pode entrar em contato conosco e tirar as suas dúvidas, tá bom? Por exemplo, um dos grandes nomes Kadosh do Eterno, um dos grandes segredos que criam pontes cósmicas para resolver situações difíceis que você, prezado telespectador, passa em sua vida. Que você, prezado telespectador, vive momentos difíceis e não sabe como resolver. Nós aqui vamos partilhar o segredo de um dos nomes que ajuda a você criar uma ponte. A palavra então é Bitur, constituído das letras hebraicas Beit, Yud, Taf, Vav e Lamed. Esta palavra Bitur significa uma ponte, criando uma ponte cósmica, tá bem? Presta atenção, nós temos nesta ponte um nome Kadosh, é um dos 72 nomes do Eterno. As letras que compõem este nome, que cria esta ponte, é chamado exatamente de Omael. É o nome Kadosh de Adonai, de Om. Exatamente, é escrito com as letras Aleph, Vav e Mensofit. Então, essas três letras Kadosh, então você vai fazer uma ponte com o nome. Agora vamos entender com profundidade como criar esta ponte com este nome Kadosh. Muito bem. O nome Kadosh do Malach Omael, ou o nome Kadosh de Yah, Om, esta pronúncia nos permite construir pontes através deste nome sagrado, prezado telespectador. Presta atenção, através deste nome sagrado, a pessoa, ela cria uma ponte quântica, uma ponte de consciência unificada, sabe? E eu quero dizer para você que esta ponte criada a partir da pronúncia deste nome, Kadosh, é muito interessante, está descrito no Terrilim 7, versículo 18, e também em Bereshit 1 a 2, quando diz, fala aqui da essência do nome. Esses dois versículos, ele mostra uma grandeza, um segredo. Diz a Torá, por exemplo, no princípio criou Elohim os céus e a terra. A terra estava sem forma, desolada e vazia, e havia a rocher, a escuridão, sobre a face do abismo, prezado telespectador. E o espírito de Elohim, ele se movia sobre a face das águas.
um versículo que todos conhecem. Mas o que esconde? O segredo é, a pergunta que vocês devem estar questionando é, o que esconde este verso? O que é que esconde este verso? Bom, neste verso aqui esconde um segredo, um grande segredo, o segredo do nome sagrado. Exatamente dentro das religiões, por exemplo, como o hinduísmo, o budismo, etc., eles utilizam também este nome, que é um dos 72 nomes do Eterno, por incrível que pareça. Bom, mas eu quero que vocês entendam que eles utilizam este nome como mantra, para despertar a energia universal do Deus que eles adoram, chamado Brahma, tá? Que era uma deidade hinduísta, inclusive. Sendo assim este mantra muito poderoso até hoje lá na região. Nós aqui estamos proibidos de usar mantras, estas coisas. Nós aqui não vamos ensinar isso. São coisas de origem hinduísta, pagã, orientais. Pois sempre desemboca em quê? Isso, prezado telespectador, desemboca em idolatria, tá? Nós aqui estamos proibidos de usar isso. Deve então saber que Brahma, Vishnu, Shiva, todos esses de origem orientais, ele desemboca em idolatria. É uma cultura também védica. Por exemplo, Vishnu, por exemplo, é uma expansão de Krishna. Brahma, por exemplo, tem as mesmas letras, as 3 pontos, as letras, por exemplo, de Abraham. Abraham, que significa as 3 pontes para Yitzhak, Yaakov e Abraham. Isso é uma coisa interessante. Vishnu, Shiva, eles representam nada menos as 3 pontes principais de energia vital, por incrível que pareça, de Abraham, Yitzhak e Yaakov. E de fato, o Zohar HaKadosh diz que Abraham, Yitzhak e Yaakov são 3 colunas que sustentam o universo, prezado telespectador. Sim, são 3 colunas. Então essas religiões orientais, eles conhecem muito dos segredos cabalísticos e dos segredos da Torá. Porém, eles usam para uma coisa, nós aqui não vamos ensinar isso, vamos usar para o bem, conforme a Torá nos ensina, conforme Adonai nos ensinou, conforme é mostrado dentro do Zohar. Por exemplo, observe aqui, prezados ouvintes, que Zohar HaKadosh diz que Abraham, Yitzhak e Yaakov são 3 colunas. Este nome, ele cria pontes, pontes não construídas, sabe, gente? É uma ponte quântica, é uma ponte de luz. E esta ponte sustenta todo o universo. Este nome, por exemplo, que nós vamos ensinar para você, prezado telespectador, cria pontes não construídas por arquitetos, nem pedreiros humanos. Diz os nossos sábios de Israel, que quando estamos em sofrimento, em dor, caos, nós passamos, na verdade, por 4 etapas. Repito, quando você passa por sofrimento, dor, angústia, tristeza, na verdade, você passa, prezado telespectador, por 4 etapas. E eu quero chamar a atenção aqui de você para isso. A primeira etapa é a mesma situação do que existiu no Bereshit, no princípio, lá em Gênesis. Então, essas 4 etapas, a primeira é Tohu, exatamente como está em hebraico, Tohu. Quando uma pessoa tem problemas, ela passa por isso. A palavra Tohu, desolações, em hebraico, aparentemente a pessoa se dá conta que está só, sente-se totalmente isolada. Tohu tem este sentido, isolamento. E aí surge a segunda situação. Depois de Tohu, que a pessoa, prezado telespectador, está se sentindo sozinha, está se sentindo desolada, só, em modo Tohu, automaticamente ela entra na segunda etapa. A segunda etapa, prezados ouvintes, é o vazio, que é Vohu. Este vazio entra aqui, então, como um ponto em que é puxado pelo Tohu.
que logo você é, na verdade, embocado dentro da terceira etapa, que é Rosherre. Rosherre significa exatamente escuridão. E quando a pessoa chega na fase da escuridão passa então para o quarto nível. Verifique que os passos são dados primeiro em Tohu, desolação, a pessoa sente só. Vohu, a pessoa se sente vazio. Rosherre, a pessoa se sente totalmente em escuridão. E depois a pessoa entra no quarto nível, que é Terron. Terron, ele se sente no abismo. Exatamente esta é a tradução do hebraico. Terron. Então, ao a pessoa se suicidar, prezado telespectador, ela passa por estas 4 etapas, esses 4 estágios. Ele passa por desolação, vazio, escuridão e abismo. Quando a pessoa passa por esses 4 níveis, a pessoa então, geralmente, a pessoa que se suicida, ele passa por essas 4 etapas, sabe, prezado telespectador? A pessoa suicida, então ela se sente nesta situação. A escuridão, o abismo, tudo. Então, veja que o nome sagrado de Elohim, que é o Aleph, Vav, Mesofit, ele permite, que é a pronúncia de Om, permite que a pessoa dê um salto, tá, gente? Dê um salto quântico, intergaláctico no universo, para que esta dor desapareça. A escuridão se forme em luz, a desolação se transforme e o abismo venha solução. Para se conectar então com a árvore da vida, é importante você então aprender alguns aspectos destas 3 letras. Veja, a Torá nos diz que a terra se refere aos seres humanos, pois nós fomos tomados da terra. Então, esta terra em desolação, a pessoa significa que está em problemas, tá? Desolada, sentindo um vazio na alma, porque havia escuridão, sua vida sem luz, e sobre a face do abismo, sensação de morte. Diz aqui que o espírito de Elohim pairava sobre o quê? Exatamente, sobre as águas, sobre Mai. Exatamente o sangue, o espírito de Elohim se movia sobre a superfície das águas. O sangue que corre dentro do seu corpo, 60% do seu corpo, você sabe, telespectador, que é exatamente água. 60% do seu corpo é água, prezado telespectador. E veja, quando você entra nesta conexão, prezado ouvinte, então o Espírito de Elohim se move dentro de você, transformando os 4 níveis em luz, em alegria, iluminando, favorecendo, resolvendo os problemas através desta conexão. Você passa de uma conexão de Vohu, Tohu, Rosherre, para uma conexão de quê? Uma conexão de luz, um abismo que você está vivendo. Entretanto, é necessário meditar neste nome Kadosh, neste nome sagrado, neste nome puro, Kadosh, cuja a gimátria, ele dá exatamente Aleph vale 1, Vav vale 6 e Mesofit vale 40. Se você somar todos os números, você vai encontrar 1 mais 6 mais 40, 47, exatamente. O Aleph, né, de Elohim, significa a palavra Or, que é composto de Aleph, Vav e Resh, significa luz. A conexão com a luz de Elohim. Então, nos conectamos com ele, a luz de Adonai. Devemos então visualizar. Pegue a letra Aleph, veja onde é que tem, pegue os 72 nomes e visualize este nome especificamente aqui em pauta.
Visualize, prezado telespectador, a letra Aleph, mas visualize com kavana, com introspecção, com sinceridade, entendeu não? Então veja bem, voltando aqui, você está se conectando com a energia de Elohim. É a primeira fase, é a conexão com a luz, tá, gente? Então primeiro dizemos você tem que primeiro visualizar, demorar 15 minutos visualizando e pronunciar para poder fazer a ponte, o bitur. Você tem que fazer isso. Em seguida, temos a letra Vav. O que é o Vav? O Vav equivale ao número 6, todo mundo sabe disso. É o símbolo de Hesed, certo? É a conexão com Zain Aipin, que é a 6 Sefirot. E é conectado imediatamente com essa conexão com Hesed. Então, quando você meditar em Aleph, e eu baixo a luz para descarregar em quem? Em Vav. Então você meditou em Aleph, você baixou a luz, você se conecta agora com Vav. Então você pronuncia Vav. Você tem que estar meditando. Se for homem, talit, kipá. A mulher, o véu, conexão. Se conecte com o eterno, introspecção, um lugar tranquilo. Música bem judaica, bem lenta. Um lugar bem reservado. Tá bem, gente? Então você se conecta com o Vav, que vai levar você a outra letra, que é Men-Sofit. Men-Sofit. Men, o significado aqui de Men, exatamente Malhut. Por que Malhut? Malhut, prezado telespectador, é água, é a água, é o Maim. A luz utiliza, você sabe que o melhor veículo de transmissão de energia é a água. Perceba que quando você está dentro da água, ela é um bom transmissor de energia. Você pode tomar um choque e morrer. Você vê muitos casos de pessoas que morreram dentro da água quando bateu um relâmpago ou outras situações adversas. Então a água é um bom condutor de energia e exatamente a água, ela se conecta muito com a luz. O sangue que corre dentro das suas veias, ela tem uma conexão muito com a luz. Quando você pronuncia então o Men, você está entrando em conexão com o Malhut. E Malhut é água. A luz utiliza a água aqui como veículo. E o melhor veículo, prezados ouvintes, por incrível que pareça, para a luz gerar energia, não tenha dúvida, é através da água. Então, ao meditar nas letras Aleph, Vav e Men, você se conecta diretamente com a luz, sendo integrada a todo o meu ser, a todo ser, para que o caos que se vá da minha vida e a luz conectada diretamente com o caos. A luz é completamente o espírito de Elohim, a luz, então paira sobre seu sangue, seu corpo, a parte interna de você, e desaparece as coisas negativas. Os sábios nos dizem que há 2 tipos de água: águas superiores e águas inferiores. Os nossos judeus, sábios judaicos, nos dizem que ao nos deixarmos nos levar pelos nossos instintos, pelas nossas emoções, nossos sentidos baixos, nosso ego, tá, gente? Nosso paladar, tudo que é inferior, tá? Então nós usamos o poder conectivo através das águas inferiores. Exatamente. Contudo, ao utilizarmos o nosso poder conectivo, nossa mente, nossos pensamentos, nosso raciocínio, quando nos conectamos com a luz, quando a gente faz as coisas com amor, quando a gente procura o eterno, automaticamente, prezados telespectadores, nós estamos nos conectando com as águas superiores. A maioria dos problemas que temos como seres humanos é com pessoas que estão muito ligadas às águas inferiores. A perda de sêmen, por exemplo, a sexualidade mal desenvolvida em nós,
Porque estamos sendo o quê? Guiados pelas nossas sanções inferiores, né? Um deles é a masturbação, né? Prostituição, coisas desta natureza. Por isso que o sêmen tem que ser controlado pelo líquido que eu mantenho, por exemplo, o sêmen ele tem que ser controlado pelo líquido que eu mantenho com vida, umedecido e funcionando o cérebro. Então, se nós não utilizarmos a umidade do cérebro, lamentavelmente a umidade das secreções baixas nos domina, tá, gente? Nos domina, vai provocar problemas, transtorno. Por exemplo, quando sentimos adrenalina para fazermos coisas que não deveríamos fazer, movidos pelo ódio, pelo ego, pela raiva, pela calúnia, automaticamente nós nos tornamos perigosas, porque é liberada uma substância química em nosso cérebro, produzido por uma glândula, era a glândula hipófise. Automaticamente é liberado um hormônio, e é água, é um hormônio, e é liberado na corrente sanguínea. Automaticamente, gente, estas águas são águas inferiores e despertam ações negativas. Aí você fica com muita adrenalina e cortisona. Muita adrenalina e cortisona. Então, gente, presta atenção. Este hormônio provoca tudo isso. E este nome Kadosh vai controlar as águas superiores. Vai controlar as águas inferiores, que há águas superiores, vai controlar as águas inferiores, que estão despertando ações negativas. Este nome vai então controlar as águas superiores e as águas do meio, e as águas de baixo. Diz o sábios, quando alguém tem conflito com o semelhante, é porque estamos criando um campo de energia de divisão, certo? Um campo de energia negativa. E quando criamos essa energia de divisão, é porque o nosso demônio, o nosso Satã, o nosso Satanás, que está dentro de nós, que se chama ego, está criando esta separação. Tá, gente? Devemos saber que a pessoa deve buscar unificar-se com a energia quântica do universo. Portanto, uma pessoa que é espiritual, um cabalista, é aquela pessoa que tem unidade absolutamente com todos. O cabalista, ele não se entrega imediatamente à desunião, ele controla as águas superiores, controla a água inferiores e a do meio. Devemos saber que a pessoa deve buscar unificar-se com a energia quântica do universo. Portanto, uma pessoa que é espiritual, um cabalista, esta pessoa tem esta capacidade. É lamentável quando vemos o lar com raiva, com angústia, e sempre a pessoa que aplica a cabala dessa forma, as águas inferiores, vai perder a razão. Quando começamos, por exemplo, a nos enraivecer, vou te dar um exemplo, quando adulteramos, dando asas ao nosso ego, ao nosso Satanás interior, essa ação nos leva a nos enraivecermos. Ou seja, quando você comete um pecado, quando você comete uma transgressão, por exemplo, um adultério, automaticamente esta atitude sua, ela baixa seu nível para as águas inferiores. Então qualquer coisa, você começa a ficar com raiva, você começa a ter reações negativas, a ter adrenalina, cortisona dentro da sua corrente sanguínea. A hipófise manda esse hormônio para dentro de você. E automaticamente isso vai facilitar a irritação com qualquer coisa e vai levar você ao pecado. Os nossos sábios nos orientam para poder nos unificar a unidade quântica e para poder ativar a energia dos patriarcas, a energia de Abraham, Yitzhak e a energia de Jacob, da Shalom, da tranquilidade, da prosperidade, do amor ao eterno, do amor gratuito por todas as criaturas do mundo. Essa pessoa está unificada no universo quântico e não tem inimigos. Quando a pessoa está neste nível, não tem inimigos, ele não consegue ver inimigos na vida dele. Os inimigos desaparecem automaticamente. Isso significa que uma pessoa que tem muitos inimigos,
é porque essa pessoa não está unificada com a sua porção quântica lá em cima. Tá bom, gente? Eu quero que deixar isso bem consciente. Isso significa bastante. O que há de mal, então? O que é que vai permitir a luz dentro de nós? O que há de mal nas pessoas? Por exemplo, o que está de mal no ser humano hoje? O assassinato, o sequestro, a violência, a pobreza, a escassez, estupros, corrupção, fome, enfermidade, promiscuidade, ateísmo, câncer, doenças. Tudo isso não são males? Isto, claro que são. No capítulo 1, 39 de Bereshit, de Gênesis, disse Adonai, e viu Elohim que ele fez, e era muito bom. Tudo que o Eterno faz, prezado telespectador, é bom. Quando nós julgamos uma pessoa, estamos julgando a luz que está dentro daquela pessoa. Quando você olha para mim e me julga, você está julgando a luz que está dentro de mim. Não podemos etiquetar as pessoas como más ou como negativas. Você não pode fazer isso. Todas as pessoas são boas, prezado telespectador. O que lhe falta é trabalhar ali, naquela área. Então, primeiro vem as trevas, para depois ser trabalhado naquela área da alma dele. Meditando, então, nesse nome. E pensando naquela pessoa. Você olha, você está com inimigo. Você está com um problema. Pense no problema. Pense naquela pessoa que é seu inimigo. Pense na situação que você está pensando. Se é tua mulher, se é teu filho, qualquer coisa. Se é um vizinho, né? Qualquer coisa que você se conecta. Então, prezado telespectador, presta atenção o que é que vai acontecer. Quando você chegar neste nível, você pensa, primeiro pronuncia as letras, Aleph, Vav, Nun, como eu ensinei, Nem. E depois você, ao fazer isso, você começa a pensar, falar o nome Kadosh, né? E o nome que você vai se conectar, eu agora vou ensinar. Tá pronto? Tá pronto? Vou ensinar para você. O nome é Om. Aí descanse, olhos fechados, ambiente puro, talite na cabeça e pronuncie novamente Om. Conecte-se com Kavaná. Ao pronunciar, visualize as 3 letras, que é, quais letras? Yud, Vav e Men Sofit. Desculpa, Aleph, Vav e Men Sofit. São as 3 letras. Você visualizar, tá, gente? Então, pronuncie. Automaticamente você vai criar a ponte para unir, tá? Então a ponte é o número 47, o mesmo que Om. Ao dizer isto, então a situação negativa daquela pessoa que está com problema desaparece e as soluções vêm na tua vida. Sabe, o que não nos permite nos conectarmos com o que todo e tudo que era bom, que fez Adonai era bom. E o que é que não nos permite se conectar com o que é bom? Com o que todo. Exatamente é o nosso ego, o nosso egoísmo. Portanto, para se ter shalom com o nosso semelhante, necessitamos então desta ponte, do bitur, do Beit Taf Vav Lamed, que também dá uma guimátria de 47. O bitur é autoanulação. Este ponto que eu quero comentar com você. Quando você chega em bitur, quando você pronunciou Aleph, Vav e Men, que você chegou em bitur, você chegou então em autoanulação. Você chega com o ego, começa a desaparecer da sua alma. Quando o ego começa a desaparecer da sua alma, prezado telespectador, aí você entra no estado do Ain. Você anula o ego. Aí que você entra na luz, no Ain.
o eu automaticamente é morto, né? Então, prezados ouvintes, quando expulsamos uma pessoa dessa situação, os nossos problemas, que nós expulsamos o eu, então fazemos uma ponte para Bitu, uma ponte para o Ain. O Ain significa o nada. Então, ao dizer, eu não vou acusar aquela pessoa, eu não sou uma pessoa má, eu não vou me vingar, eu não vou mandar rancor, raiva, eu não vou me fazer de vítima, porque o meu trabalho é com o meu eu. Eu é que tem um problema, é com o seu ego. A sua guerra, prezado telespectador, é com o seu ego, é com o seu eu, e não com o eu do outro. E então você tem dois nomes hebraicos. O seu ego, Ani, e o contra o ego, ao contrário do ego, Ain. Veja que se parece um pouco. Ani, eu. Ain, ao contrário do ego, o nada, o vazio, a conexão com a luz, a anulação. Então, prezado telespectador, o nosso tempo, então, deixa de ser tempo. A conexão é plena de Shalom. E me conecto com a luz. E o Ain fará a conexão. Automaticamente você entrará na luz. E o problema, seu prezado telespectador, vai desaparecer. A sua angústia, a sua dor. Você não vai mais acusar ninguém pelo seu problema. Não vai mais acusar ninguém pela sua angústia, pela sua tristeza. Você vai ver que o culpado de tudo é o seu próprio eu. Então a luz desce sobre você, corrigindo tudo. E no outro dia, o telefone vai tocar e você vai ver os problemas resolvidos. Faça isso, prezado ouvinte. Espero que você tenha gostado de da aplicação do nome Om. Exatamente, esse segredo foi revelado no livro de Raziel. É um grande segredo que eu estou revelando em Hanukkah, para que você se conecte com a luz e deixe de culpar os outros, culpe a você mesma, a você mesmo, e se conecte com a Ain, e todos os problemas serão resolvidos. Shalom Aleichem. Então, nós aqui estamos disponíveis para despertar em você curiosidades e perguntas. Um grande abraço. Estamos aqui ao vivo com você. Espero que você